Oi, oi, tudo bem com vocês? É a professora Catiane, dando sequência à nossa aula, na qual a gente vai continuar falando sobre a água. Tá? Semana passada, a professora explicou sobre a hidrosfera, sobre água doce e água salgada. Agora a gente vai falar sobre a água e os seus estados físicos. A água é uma substância muito importante para a vida no planeta e muito importante para a gente, seres vivos, tá? Ela é uma substância que não tem cor, ela não tem cheiro e ela não tem sabor. Se você encontra ela com cor, com cheiro ou sabor, ela está alterada, tá? Principalmente por poluição, tá? Podemos encontrá-la na natureza em 3 estados físicos. O estado sólido, que é o que vocês conhecem, que é a água das geleiras, o gelo propriamente dito que a gente conhece, tá? Então, é a geleira, a neve, tá? Esse é o estado sólido. O estado líquido é a água que sai da torneira, tá? Aquela água que a gente enche a forminha de gelo lá de casa para poder congelar e fazer o estado sólido. Então, é a água que sai da torneira, que a gente escova os dentes, água dos rios, dos lagos, das represas, e o estado gasoso, que também foi chamado de vapor d'água, é encontrado no ar à nossa volta. Não vemos o vapor de água presente nele porque ele é invisível. Quando a mãe vai cozinhar o arroz, por exemplo, que ela tampa a panela, não fica umas gotinhas de água em cima? Essas gotinhas, aquele vaporzinho que vai subindo e fica aquelas gotinhas, é o que a gente chama de estado gasoso, tá? Os 3 estados físicos da água estão presentes na foto abaixo aqui. Então, eu olhando aqui a foto embaixo, vocês vão ver. O menininho está enchendo a forminha aqui de gelo, vai transformar no estado sólido, que é o gelo. A água da jarra aqui, ela está no estado líquido. E as gotinhas de água aqui, ela até pergunta, de onde vieram essas gotas? Do vapor de água, que ela está mexendo a panela aqui, que tem líquido. A água, por exemplo, está cozinhando o arroz que eu falei para vocês. Ao cozinhar a água, ela passa, né, do estado líquido para o gasoso. E aí ela começa o quê? Sobe o vaporzinho aqui, como a tampa está mais numa temperatura diferente, que a gente vai estudar logo abaixo, ela forma as gotinhas aqui em cima. Então, esse vaporzinho que subiu aqui é o estado gasoso, tá? Então, lembrando, a água ela não tem cor, ela não tem cheiro e ela não tem sabor. E a gente encontra ela sempre ou no estado sólido, que é o gelo, ou no estado líquido, que é a água da torneira, a água da represa, dos rios, e o estado gasoso, que é o vaporzinho aí que às vezes a gente não consegue ver, tá? Quando tá muito quente, muito, e dá um chuvisqueiro, a gente olha no asfalto, parece que tá saindo uma fumacinha. Essa fumacinha é o estado gasoso. As mudanças de estado físico da água. A gente chama de fusão, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, eu deixo o gelo derretendo em cima da mesa. Tirei a forminha de gelo da geladeira, lá do freezer, né? Coloco em cima da mesa ou da pia, ele vai derreter, tá? Então, isso aí é chamado de fusão. Solidificação é o processo contrário. Eu vou colocar o gelo para congelar. Vou fazer a água líquida se transforma em gelo. Então, eu encho a forminha de água, coloco no freezer e ela sofre o quê? A solidificação. Ela sofre o processo, vai congelar, tá? Então, isso é chamado de solidificação. Voltando, então. Fusão é a passagem do sólido para o líquido. Eu tiro o gelo do freezer e deixo ele sobre a pia, ele vai derreter. Então, essa é a fusão. Solidificação é o contrário. Vou fazer a água líquida, a água que eu coloquei na forminha de gelo, eu vou colocar no freezer e ele vai o quê?
solidificar, ele vai formar o gelo, tá? Ó, fusão, estado sólido, que é o gelo, vai para o estado líquido, que é a água aí derretidinha. Solidificação, processo contrário, vou colocar a água da torneira na forminha, vou colocar a forminha de gelo no freezer e ela vai congelar. Vaporização, a água líquida também pode passar para o estado gasoso, recebe o nome de vaporização. Ela pode ocorrer principalmente de duas maneiras. Uma que vocês conhecem, que é chamada de evaporação, tá? Que é a água que está na superfície de um objeto ou acumulada como em uma poça, recebe um pouco de calor do ambiente e passa lentamente para o estado gasoso. É aquela que eu falei para vocês que se chover, o asfalto está muito quente, logo em seguida sai sol, aparece o que? Aquelas fumacinhas, ele vai o que? Evaporando, tá? Um exemplo clássico que a gente conhece é colocar a roupa no varal para secar. Ela não vai demorar um pouco para secar, ela vai demorar um tempo para ela secar, porque ela passou pelo processo de evaporação. A evaporação é de uma forma lenta, ela demora um pouquinho mais para acontecer. A ebulição. No caso da ebulição, a mudança para o estado gasoso ela é mais rápida, ela vai acontecer mais rapidamente. Por exemplo, aqui coloquei uma água para ferver e ela passa o quê? A fazer bolinhas aqui, ela começa, é um processo rápido, tá? É como se vocês estivessem em casa, colocarem uma frigideira, uma panela sobre a chama do fogão e deixa ali aquecendo um pouquinho, vocês jogam a água, ela logo não evapora, ela logo sofre o quê? Ebulição, tá? Evaporação é só lembrar da roupa secando no varal, que é um processo mais lento, e ebulição é um processo mais rápido. Tá vendo? A mãe colocou a água para ferver para fazer o arroz. Então, ele sofre o quê? O processo de ebulição. Ele começa a fazer bolinhas e começa a borbulhar, tá vendo? Aqui tá num nível, um tanto de água, e aqui tá abaixo, porque ele vaporizou, ele passou para o estado gasoso e foi muito rápido por conta do calor que eu forneci da chama do fogão. Condensação é aquele que está lá no exemplo em cima, que eu coloquei para vocês, que a mãe está cozinhando o arroz e ela tampa a panela, e a panela fica com gotinhas de água aqui em cima. Ao aquecer aqui, a água, ela sofre vaporização. Ela tá o quê? No estado gasoso aqui. Ela bate na superfície da tampa, que está mais fria, e acontece o quê? Ela forma gotinhas de água aqui, tá? Esse processo é chamado de condensação. Deixei umas atividades aqui para vocês fazerem, tá? Observe com atenção a tirinha abaixo. Eu tenho aqui um cubo de gelo, uma poça d'água e a poça d'água está sofrendo um processo. Pede quais mudanças de estado físico ocorrem com a água nas cenas acima. Então, é para vocês colocarem qual é sólido, qual é líquido e qual é gasoso. A2. Qual o nome da mudança de estado físico? A água muda do estado líquido para o sólido. Como é que ela chama? Condensação, evaporação, ebulição, solidificação, fusão. Alguma dessas vai ser. A água muda do estado gasoso para o líquido. A água muda do estado sólido para o líquido. Quais são as principais características da água? Eu disse lá no começo que a água tem 3 características. Ao sair de um banho quente, Beto ficou intrigado ao notar que, mesmo mantendo a porta do box fechado, havia gotas de água nos azulejos fora do box. O que aconteceu que os azulejos ficaram molhados? É o mesmo processo que acontece quando a mãe faz arroz, que eu expliquei para vocês, que fica aí na tampa da panela. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Um grande beijo.